Tiagão, Beleza? beleza? Boa Tranquilo? noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, bem-vindos a mais uma live da ITSS. Hoje à noite a gente vai falar sobre pirâmide das necessidades de UX, da tarefa à experiência. Então, meu nome é Thiago Bueno, eu sou gerente de marketing e o Growth Master aqui da ITSS. E comigo está o Leonardo Rocha, nosso especialista em UX e UI. Beleza, Léo? Beleza, Tiagão? Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Tranquilo? Todo mundo ouve bem? Espero que sim. Então, Léo, você que já está trabalhando aqui conosco, tem 2 anos na área de UX, de UI, você deve ter uma grande experiência com o trabalho de UX. E a gente vai falar sobre a pirâmide das necessidades, como que a UX ela está levantando as empresas, fazendo diferencial dos produtos. E então me explica um pouquinho sobre o seu trabalho de UX, sobre o que é ser um UX designer e o que é fazer UX. Beleza, Tiagão? Tá, vou falar um pouco sobre o que é UX, né? Do meu ponto de vista, e também, na verdade, é o que o mercado aceita como o conceito é uma disciplina, né? User Experience, se a gente Uhum. levar para a tradução literal da língua, é o que? Experiência de usuário. Então, o que seria a disciplina de UX? Ela é responsável por projetar experiências e fidelizar e conquistar clientes. Como? Através do estudo do comportamento humano e do serviço oferecido por um produto, né? Para melhorar a satisfação e lealdade do cliente. A partir disso daí, a gente entende que, analisando todo o ciclo, a gente consegue pontuar aonde que a gente consegue melhorar o recebimento final do serviço ou produto, né, para encantar aquele cliente. Basicamente isso. Hoje, igual você comentou, tem 2 anos que eu estou praticamente dedicado à área, né, a UX, a Sim. ser designer UX lá no grupo ETSS, que é um grupo grande com várias verticais, vários produtos. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu estou dedicado a especializar na área, porém dedicado da forma que eu estou hoje, foram esses últimos 2 anos. Como tem essa multiplicidade de produtos e serviços, acaba que a gente consegue desenvolver várias vertentes pertinentes digamos, a pirâmide de atuação, aos componentes de atuação do user experience, né? Que ele entra desde a parte primordial da estratégia, passando pelo escopo, passando finalizando na parte visual. Bom, o que a gente percebe? O que eu percebi nesse tempo que eu estou lá? Primeiro, inserção de valor, né? A partir do momento que a gente consegue entregar um produto que seja, vamos pegar a parte mais básica da experiência, que é a parte visual, é a mais tangível, a que todo mundo mais percebe, né? Lógico que por Sim. trás dela tem toda uma cadeia, que muita gente nem vê, né? Eu vou até falar um pouco sobre essa cadeia, que é justamente essa composição de camadas, esses elementos da experiência do usuário. A gente começa com a parte de estratégia, vai para a parte de escopo, vai para a parte de estrutura, esqueleto e superfície. Superfície é o que a gente chama de UI, né? User Interface. São as partes Então, visuais de um produto, né? então, já que você entrou na parte da interface do usuário, né, que é a UI, User Interface, eu sei que existe uma dúvida no público sobre o que é o X e o que é o Y, qual a diferença entre experiência de usuário e interface de usuário. É Isso. normal, é muito comum no mercado você ouvir o pessoal te chamar, né, para fazer um produto, para trabalhar num software e a pessoa fala assim, eu quero que você faça o X. E no final, o que a pessoa quer é fazer só a interface. É simples entender o que é interface. Interface é a cara do produto, beleza. E o X,
o que que ela diferencia, que muita gente não entende, não sabe, o que ela diferencia a UX da interface do produto. Bom, sendo bem básico aqui, ó, vamos supor, chegou para mim um protótipo que foi desenhado por um analista de sistema. Ele desenvolveu o wireframe, né? Ele arquitetou aquela estrutura. O que seria o UI? Eu vou pegar aquela estrutura que ela está prototipada em baixa fidelidade, que seja um rabisco no papel, que seja algum sisteminha do computador, e vou transformar ela em layout, né? Eu vou dar visual, vou dar cara. Porém, isso é apenas a parte visual do projeto. Isso é justamente o pico da pirâmide. Se a gente for analisar, é uma pirâmide baseada em componentes de UX, né? Por trás, por baixo dessa pirâmide, lá no topo, envolve várias outras vertentes, que é pesquisa, entrevista com o usuário, pesquisa de mercado, persona, e aí a gente pode subir para jornada do usuário, blueprint, levantamento de requisito, user stories, sobe mais para a parte de estrutura, a gente vai no fluxo de usuário, arquitetura da informação, sobe mais, a gente vai para o wireframe e protótipo. Aí sim a gente chega no wireframe do protótipo, que foi o que eu recebi. Quer dizer, antes dessa parte visual, tem muito processo a ser verificado e ser entendido como fazendo algumas validações anteriores, às vezes com um potencial usuário final, mas justamente para evitar de chegar lá na ponta, talvez até na fase de desenvolvimento, e perder dinheiro, né? Porque se o cliente for deixar para testar algumas hipóteses na parte de implementação, o que acontece? Poderia ter mitigado muito investimento, porque o desenvolvimento é caro, certo? O lançamento é mais caro ainda. Então, se a gente consegue entender algumas questões lá na parte do design, da pesquisa, a gente está simplesmente garantindo um ROI melhor para o nosso cliente. Mas, assim, não sei se eu respondi da forma que você perguntou, mas basicamente um trabalha com a ponta, que é o visual, e o outro trabalha com o iceberg, aquela parte do iceberg que vem abaixo da água, né, que ninguém enxerga, e envolve várias outras facilitações e, enfim, ferramentas. Então, e assim, o que as pessoas estão ouvindo muito ultimamente é falar sobre o X. Eu sei que que muita gente confunde o X, que não entende o X com o Y, e a importância do X, você pode navegar muito na internet, no Facebook, nas outras redes sociais, e o pessoal está falando muito sobre a experiência do usuário, que hoje em dia está saindo dos sistemas, começou dentro da parte de sistemas, já está indo até para sites, portais, fala-se sobre experiência de usuário no Facebook, em e-commerce, né? Fala da Amazon, da experiência do usuário da Amazon. Nesse momento de pandemia, que está todo mundo digital, a experiência do usuário ela chegou num nível de importância muito alto, diferente de anteriormente. O que você consegue colocar como o ponto, a razão dessa importância da experiência do usuário nos últimos anos, meses, e principalmente nesse último mês, com o início da pandemia e com as pessoas no ambiente digital? Bom, primeira coisa, trazer relevância para o produto, né? Inserção de valor. Mudar a percepção, porque o UX está totalmente direcionalmente ligado à percepção, né? Tem, inclusive, a ISO, que fala que o quê? A ISO, ela fala que a usabilidade é o quê? É quando um produto pode ser usado por um determinado usuário para atingir um determinado objetivo com eficiência, eficácia e satisfação em um determinado contexto, certo? Eficiência e eficácia, ok, a gente consegue trabalhar, são métricas bem objetivas. Agora, a parte da satisfação ela é muito subjetiva. É uma questão de mudança de percepção. Aí envolve marketing, envolve branding, né? Envolve várias outras áreas. Não é apenas a área do design, na verdade é um combo de tudo isso para lá na ponta a gente deixar o usuário, a gente criar lealdade, né? Para ele virar um net promoter. E o que a gente consegue com isso? Primeiro,
a gente economiza muito dinheiro para o cliente, né? A gente cria um evangelizador, uma pessoa que ela vai promover o nosso produto, então a gente vai economizar, inclusive na parte de divulgação, publicidade, isso no atual momento que a gente está vivendo, economizar, né, mitigar orçamento é fundamental. E tem também a parte da gente pensando em toda a cadeia de UX, como hoje está todo mundo precisando resolver problema muito rápido e sem orçamento, né? Uhum. Sim. O que acontece? É o designer mesmo que vai conseguir contribuir com maior valia. Por quê? Porque tem até uma lei de UX que ela fala que é um 10-100, né? Que a cada R$1, na verdade é dólar, cada $1 investido, você economiza 10 em desenvolvimento e 100 em lançamento. Então o que acontece? Nada mais justo do que investir na base, né? E aí a gente vem, né, trabalhando com pesquisa de usuário, teste, primeira coisa é sempre colocar o usuário no centro do processo. Que aí é o que a gente vai falar mais parte em relação à pirâmide, né? Em vez da gente olhar para a funcionalidade, lógico que sempre olhando para o mercado, mas a gente vai olhar para quem? Para o usuário em primeiro lugar. É Human-Centered Design, né? Ele é a pessoa que tem que estar no meio do processo, a gente vai olhar para ele, a partir dele, a gente faz a pirâmide invertida. A gente vai de procurar trazer significância para ele e descendo para baixo até chegar na parte da funcionalidade, né? Então é basicamente isso. Tá. O User Centered Design, né, que é o design centrado ao usuário, hoje é o que muitas empresas elas estão procurando. Eu vejo eu mesmo aqui como marketing, o meu objetivo para eu conseguir tracionar o cliente, atrair mais resultado, o que eu tenho que fazer é focar em entregar aquilo que o cliente quer. Para muita gente que está nos assistindo, eu sei que o Léo ele é o cara mais técnico, ele tem uma pegada bem técnica de UX. E o que ele está querendo dizer? Que a importância da experiência do usuário é que colocando a pessoa no centro da atenção, no centro de um projeto, a gente consegue entregar uma navegação, entregar o objetivo que a pessoa, quando você entra num site que seja um e-commerce, que é para comprar um livro, por exemplo, na Amazon no Brasil é mais forte nessa questão de livros, mas vamos dizer que você está entrando numa Magazine Luiza para procurar um eletrodoméstico, quanto mais fácil, quanto mais a experiência, e aí são todos os ativos da sua experiência, que seja a facilidade de navegar, a beleza do site, uma comunicação, um texto que não te deixe perdido. Então, tudo isso, todos esses ativos que você como pessoa vai sentir ao navegar dentro de um site, dentro de um e-commerce ou em um produto, tudo isso ele é a experiência sua, você como usuário. Então, por que o Léo falou que é $1 em comparação aos $10 de um desenvolvedor? Porque quando você pesquisa o usuário, quando você entende como ele pensa, quando você desenha um fluxo, quando você desenha um produto feito para ele, é muito mais difícil de você errar, é muito mais difícil de você ter um cliente que foge de você. Você vai ter um resultado maior, que é o ROI, que é o resultado do seu investimento. Léo, então vamos lá para a parte até um pouquinho mais específica. Só fazendo do que você falou por último, posso? Você falou, pode, claro. O negócio é errar o quanto antes. Quanto antes a gente errar, quanto mais cedo a gente acertar, mais barato fica lá na ponta do lançamento, né? Então, é por isso que a gente roda muita ferramenta nessa parte nessa pré-fase antes do wireframe, digamos assim. Tá, então agora, por exemplo, qual é a dor da maioria das pessoas? Eu ouço falar de UX, eu sei o que é UX, já entendi o que é a experiência de usuário, já entendi a importância da experiência do usuário, mas
como que eu faço isso? Como que eu começo? Como que eu pego o meu produto? Ou até serviço, porque isso para qualquer pessoa que tem um serviço, até para você, para qualquer pessoa que seja profissional, como que eu faço essa experiência do usuário? Eu inicio do nada e eu subo para ter uma experiência completa, para o usuário ele estar 100% feliz ou 100% satisfeito com o meu produto, com o meu software ou até o meu serviço? Bom, eu acho que primeira coisa, ter um profissional dedicado, né? Um profissional especializado em UX, para ele, se for um produto que você está criando ele do começo, respeitar todas as etapas, desde a parte de estrutura, né? Enfim, rodando ferramentas, trabalhando em time, inclusive, junto com desenvolvedores, PO, PM. Acho que todo mundo tem que estar muito bem alinhado. Se for um produto que já existe e precisar o quê? De melhoria, vem para a mão do profissional. No meu caso, como é que é o meu processo? Eu faço uma auditoria de heurísticas para entender até onde que aquele produto está respeitando as boas práticas que o mercado propõe, né? Tem as 10 heurísticas de Nielsen, que ela, acho que para começar a fazer uma auditoria, ela surte muito efeito. E a partir daí a gente também começa a rodar. Eu uso muito a abordagem de design thinking, né? Para a gente procurar descobrir o que está acontecendo, depois projetar, criar uma solução e implementar. Geralmente é essa forma como eu atuo, inclusive lá dentro do grupo ITSS. Certo. E como eu pego do início, que é a tarefa, né, a pirâmide da necessidade aqui da tarefa, para meu produto bem simples, eu já com designer, com o UX designer, subo para ele ter 100% a experiência de usuário, que é a No caso da pirâmide, né, eu vou falar um pouco sobre a pirâmide das necessidades. Essa é uma pirâmide que ela foi construída, ela foi desenhada pelo Stephen Anderson, que ele é um designer de interação. Ele, no caso, criou essa pirâmide baseada na pirâmide de Maslow. Ele explicou a diferença entre necessidades e desejos, desenvolvendo uma hierarquia que contribui para as melhores experiências do usuário. Enquanto o Anderson fala principalmente sobre design de interação em sites, que é justamente a pegada dele, né? Os princípios podem ser amplamente aplicados em qualquer tipo de informação. Aí, tentando fazer a visualização da pirâmide. Vou imaginar aqui uma pirâmide com 6 camadas, certo? Onde a base dela é focada em funcionalidade. Uma base muito objetiva. Ela é focada em produto, tarefa. A partir do momento que a gente vai subindo, no topo dela está o foco em experiência. Tá, o foco já é uma questão mais subjetiva, né? A gente está focando em pessoa, atividade, contexto. E aí, nessas 6 camadas, o que vem? Vem a primeira camada, que é a camada funcional ou útil, que ela funciona, tipo assim, um produto, qual que é a premissa dela? O produto tem que funcionar conforme programado. Simples assim. Segunda camada, camada de confiabilidade. O que seria isso? Tem que estar disponível e consistente, falando de informação. A informação tem que estar disponível e consistente. Certo. Subiu para a terceira camada de utilizável. Bom, um produto, fazendo uma referência a produto, né, pode ser usado sem dificuldades. Bom, até aí, a maioria das empresas, a maioria dos produtos tem que cumprir com isso. Porque se for até então, se a gente for pensar, a gente entregou o quê? Funcionalidade e informação. Né? Uma interface que funciona e não quebra. Uhum. Uma interface que possui conteúdo correto, legível e atualizado. E a partir daí a gente começa a entrar num oceano muito pouco explorado. São poucas empresas que exploram. Que é justamente onde vem a quarta camada da conveniência, que é uma camada do quê? O produto ele tem que ser super fácil de usar, funciona exatamente como imaginamos, ou seja, é um produto intuitivo. Pensando num produto digital, ele já começa a ter uma estética. Então, estética, ele já tem uma UI, ele já cumpre com algumas leis da usabilidade, que é uma lei da estética que fala que todo produto
Um produto bonito, e isso daí, sim, não precisava nem de alguém falar dessa lei, acho que é facilmente entendido, né? Um produto bonito, ele é melhor percebido. O ser humano Sim. entende um produto esteticamente agradável como um produto que entrega uma melhor funcionalidade, naturalmente, subconscientemente. Então, essa seria a quarta camada, onde a interface dele parece única, amigável e profissional. Quinta camada, a camada do agradável. Aqui a gente já começa a chegar mais perto, o mais perto possível, do pico da experiência, né? Aqui a gente já está trabalhando com a camada do agradável, onde uma Aí experiência também. é uma experiência que vale a pena compartilhar. Você entra em contato com o produto e fala, pô, ó, esse produto aqui é legal, esse aqui eu indico, esse daqui eu vou indicar para uma pessoa. Por quê? Porque ele tem uma interface que permite que, primeiro, os usuários concluam as tarefas com rapidez e precisão, né? Então, aí ele já está cumprindo várias premissas da usabilidade. Que seria o quê? A memorização, capacidade de aprendizado, eficiência, previsão de erros. São algumas premissas que simplesmente faz a gente gostar naturalmente, sem pensar muito, fluir, digamos assim, fluir pelo produto. E até Aham. chegar na última camada, que seria a ponta da pirâmide, que é a camada da significância. Que seria o quê? Você traz um significado pessoal do produto para aquele usuário, né? Que é onde você já exacerba a parte de interface, onde você projeta momento mágico, pensando na cadeia, no círculo de serviço, tomando como exemplo, né? Os momentos mágicos, onde cada ponto de contato da cadeia de serviço, você consegue criar uma experiência memorável para aquele usuário. Então, quer dizer, ele vai virar um advogado da sua marca, e aí a gente pode, entendendo toda essa cadeia, ver produtos como Nubank, né, como Apple, que trabalha a cadeia toda com primazia e advoga, praticamente transforma todos os seus usuários em advogados da causa. Cria um ecossistema favorável, vira hub, né, de facilitação de informação, tem uma contribuição, de alimentar uma sociedade com informação e conteúdo útil, né? E é legal essa pirâmide, Léo, porque o que que ela mostra? Não é só do produto, não é só um software, não é apenas um sistema. Os serviços que a gente utiliza e aqueles que são os que a gente mais gosta são aqueles serviços que pensaram no usuário, que trabalharam a experiência do usuário, que chegaram no topo da pirâmide. Por exemplo, você deu alguns exemplos, como o Nubank, como a Apple, né? A gente pode até falar alguns outros, a Microsoft, elas pensam no seu usuário, na sua persona, na pessoa que vai utilizar o produto, o que ele Sim, espera, e traz significância para eles. São diversos produtos que você fala assim, se o produto trouxe significância, eu mesmo, como marketing, nessa função do gerente de marketing, para mim o objetivo é trazer significância, porque quando você consegue trazer isso, você consegue trazer o advogado da sua marca. E muitas empresas, produtos, serviços e até pessoas, porque todos nós que nos relacionamos com os outros, nós temos algum tipo de serviço para oferecer, nós temos que pensar no usuário, em como a gente está passando a experiência, como o outro está experimentando se relacionar conosco, se relacionar com o nosso serviço ou mesmo o nosso produto. sim, e o que a gente percebe? Que a grande maioria das empresas, elas param aonde? Na metade da pirâmide. Existe um abismo Sim, entre a metade da pirâmide, que é onde ela entrega justamente. Aí, por isso que a gente fala da tarefa à experiência. Elas morrem exatamente no meio, na hora que realmente começar a entregar valor, que pode colocar ela. Você sai do comum, que é entregar um produto quadrado, digamos assim, e criar uma cadeia de valor para o investimento.
Então, Sim. Mas, assim, qual é a questão? Por que elas fazem isso? Porque elas acreditam que entregar o básico é o suficiente. E o que a gente vê hoje mesmo na pandemia? Quais são as empresas que não caíram? Quais são as empresas que continuam crescendo e fortes? São aquelas que entregam o valor ao usuário, que elas entregam a significância, né? Que é o último ponto da pirâmide ao usuário. Léo, eu agradeço muito você, a esse nosso papo. Para quem está nos assistindo, a gente já teve um outro papo sobre experiência de usuário, sobre o X, que foi um webinar com o Léo e a grande Aline, que é a gestora de produtos da Jaime Câmara. Ele está no nosso site, itstecnologia.com.br, e basta entrar no webinars, no menu de webinars, e aí você vai poder encontrar um pouquinho mais sobre experiência de usuário, entender sobre experiência de usuário. Aqui foi um bate-papo inicial para falar sobre essa pirâmide, principalmente nesse momento, algumas pessoas entenderem por que empresas crescem em qualquer momento, mesmo que seja crises como essa da pandemia, e por que algumas empresas não conseguem ultrapassar algum limite. E assim, essa pirâmide de necessidades do X que o Léo passou e a experiência do usuário, ela está bem no cerne dessa questão, porque algumas empresas são mais fortes do que algumas outras. Léo, muito obrigado. Tem mais alguma coisa para falar? Você gostaria de passar mais alguma informação que você não passou aqui para gente? Tiagão, acho que é isso daí. Primeiro, eu que agradeço a informação. Bom, eu acho que hoje não tem como mais não investir nesse tipo de profissional, o profissional que cuida da experiência do usuário, porque cada vez ela está mais latente, cada vez ela entrega mais valor e diminui possíveis investimentos futuros para empresa e produto. Então, quer dizer, é só o pessoal aí pesquisar, ter um olhar mais atento aí para essa área, que com certeza vai agregar muito para o seu produto / serviço e empresa. E é isso aí. Só agradecer. Valeu, Léo. Pessoal, a gente vai salvar essa live, esse bate-papo e disponibilizar para quem quiser assistir novamente. Além disso, a gente também vai disponibilizar nos nossos canais de redes sociais e blog os materiais, a pirâmide de necessidades e os demais materiais referentes a esse assunto. Valeu. Valeu, Léo.